Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Opostos e Dispostos. Mais uma vez a gente está aqui, preparou uma conversa muito bacana para você. Estou aqui com a minha Silvia, gatíssima. Ah, Que bom estar aqui com obrigada. você, sim, mais uma vez. Muito bom. E hoje a gente tem um convidado muito especial que a gente vai falar daqui a pouco. Quem que é, Si? Então, nós estamos aqui com o Padre Rafael e a gente vai bater um papo bem gostoso e eu gostaria que ele se apresentasse. Carlos, Silvia, é um grande prazer estar com vocês aqui. Que bom, a gente, né, nós tentamos de muitas formas estar aqui, né, até para coordenar nossas agendas, assim, né, mas Sim. graças a Deus acabou dando certo, né. Então, eu me chamo Rafael Rezende Fernandes, eu me ordenei há 6 anos, em 2018, me ordenei em Roma, tive a grande alegria de ser ordenado pelo Cardeal Sará, Cardeal Sarau, pois é, foi uma grande surpresa, uma grande alegria. E antes de me ordenar, eu li a biografia dele, o Deus ou Nada, que é um livro que eu recomendo muito. É um livro espetacular, que conta toda a trajetória dele até o sacerdócio, as dificuldades que ele passou, né? E eu fui ordenado em Roma com 30 pessoas, né? Éramos 31, né? Então, pessoas de vários lugares do mundo, né? Então, eu sou do Opus Dei, então eu me formei no seminário do Opus Dei lá em Roma, fiz os estudos básicos de teologia, depois fiz um mestrado e depois um doutorado em Sagrada Escritura. Me especializei em Sagrada Escritura. Estudei sobre a infância de Jesus, né? Os temas assim mais desse campo assim do Evangelho e principalmente na infância de Jesus. E é interessante na ordenação porque havia pessoas de vários países e éramos só faltou o continente da Oceania, mas o resto tinham pessoas lá da África, tinham pessoas da África, né? Tinham pessoas do Quênia, da Uganda, da Costa do Marfim. Depois, Nossa, que legal. não foi espetacular, assim. Foi da história da obra a vez que mais tiveram africanos que se ordenavam sacerdotes. Nossa, que lindo. Pois é, e até mesmo na música da comunhão foi uma música africana, com tambores Ah, e é? tudo mais. Nossa. Foi espetacular. Mas eu não sabia que podia se ordenar com 10 anos. Eu fui prematuro. Nossa, que bacana. E fala um pouquinho pra gente, né? Hoje a gente vai falar um pouco para jovens, para adolescentes, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como foi sua adolescência, né? Porque aí Sim. começou a saber se A gente está vendo aqui, padre, doutor, Doutor. ordenado em Roma, né? Exato. Cardeal Sara. E aí, foi sempre assim? Foi um pouco diferente antes. Eu tive uma adolescência um pouco rebelde, assim. Então, a minha mãe, quase todos os anos, ela tinha que estar na escola para falar com os meus professores sobre as minhas recuperações. Meu Deus. Benditas mães intercessoras. Eu agradeço a minha mãe aí pela paciência que ela teve. Que ela Como é que é o sendo nome mãe. dela? Elisete. Elisete. Um Obrigado, abraço dona pra Elisete. Então, eu lembro assim que quando eu já estava um pouco mais velho, no terceiro colegial, né? Eu estava no meio do ano, também com a perspectiva de pegar mais uma recuperação e ter que estudar durante as férias. Eu fui almoçar no Habib's sozinho. Então eu lembro lá, enquanto estava almoçando, comecei a pensar na vida. Eu não sei, são coisas que o Espírito Santo te toca, né? Isso é impressionante. Como que o Espírito Santo Do nada, né? Um negócio que... do nada, assim, o Espírito Santo, ele espera talvez teu melhor momento, o momento em que você está mais aberto, e ele vai lá e te toca, assim, né? Então eu estava lá, almoçando, tranquilo, e aí eu comecei a pensar assim, falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu espero de mim no futuro? Porque tiveram duas coisas que ficou muito marcado em mim por causa dos meus pais, né? São José Maria Escrivá, né, que é o fundador do Opus Dei, no qual eu tenho muita devoção, porque eu sou do Opus Dei. Então, ele fala que 90% da vocação dos filhos se deve aos pais.
né? Olha. Né? E é interessante porque, primeiro, meus pais sempre foram muito esforçados no estudo, né? Então, minha mãe entrou em oitavo lugar na GV e Nossa. meu pai fez GV também. Então, os dois É. se conheceram lá, né? Você já falou o nome da sua mãe, agora fala o Do nome seu do seu pai. pai, tá? Chama Eduardo. Eduardo, Eduardo. obrigado, Eduardo. Valeu, Eduardo. Valeu. Então, eles sempre me motivaram muito com o estudo, apesar da minha falta de correspondência, né? Na juventude. Isso primeiro, né? Que ficou muito marcado em mim. O desejo que eles tinham para que eu seja para que eu fosse um bom aluno. E outra coisa, foi quando eu tinha, olha que impressionante, né? Foi quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava no carro com meus pais, indo para um hotel fazenda com eles, né? Estavam meus irmãos também, né? Quantos irmãos você Eu tenho tem? 2 irmãos. 2 irmãos, tá. A minha irmã se chama Priscila e meu irmão se Tá. chama Marcos. Ah, legal. Então, a gente estava indo para um hotel fazenda, assim, e aí minha mãe, no meio da conversa, ela falou assim, ó, Rafa, não se esqueça que Deus tem uma missão para cada um. É. Deus não criou ninguém à toa, e Ele tem uma missão para você. Nossa. Isso ficou muito 9 gravado anos, em mim, marcou. 9 anos. Isso ficou muito gravado em mim. Tanto que depois que eu me ordenei sacerdote, que eu fui ordenado sacerdote, eu comentei isso para minha mãe, ela nem lembrava. Que coisa. Ela foi usada ali naquele momento. Naquele momento, o Espírito Santo... E é muito legal isso, porque realmente nós temos que descobrir o que a gente veio fazer aqui. Né? A gente não veio a passeio. A gente E aí, a importância do papel do pai e da mãe, né? Para dizer isso, lembrar isso aos filhos. Com certeza falaram isso também para o Marcos e para a Priscila, né? Sim, E sim. eles foram também atrás desse sentido aí para eles, né? E você que está em casa, você que é pai, você já falou isso para seus filhos? Você já lembrou isso para seus filhos? Que eles não nasceram à toa, não foi um acidente, mas que Deus desejou que eles nascessem e por isso quer dar para eles um sentido de vida, quer dar uma missão a ser cumprida, uma vocação. Você já comentou isso com seus filhos? E você, jovem que está nos assistindo, coloca aqui nos comentários se você já descobriu alguma coisa ou se você vai precisar ir na lanchonete, no restaurante com o Espírito Santo, como o Padre Rafael. Ou, pensa nisso, coloca aqui nos comentários, diz pra gente o que você acha a respeito para onde você está levando a sua vida. Isso falando sobre a vocação, assim, é uma coisa muito bonita. Mês passado, eu casei o meu irmão. Nossa, que legal. Foi também uma outra realização da missão dele, né? Sim. Foi porque muito o matrimônio também é uma vocação. Também é uma vocação. A gente se sente vocacionado ao matrimônio. Que legal. Que é um grande caminho de santidade também. Que é um grande caminho de santidade, que é um caminho onde os dois opostos podem estar dispostos a se dar bem, né, pela graça de Deus, porque se não tiver disposição, dificilmente você sustenta um relacionamento, né? Sim. E a gente vai falar um pouco hoje, a gente quer falar um pouco para jovens, para os adolescentes, e sobre a sexualidade, a afetividade. Para os pais e mães de adolescentes, né? Um pouco sobre a afetividade e a sexualidade, como foi pensada por Deus, né? Como que nós, cristãos, vemos esse assunto, né? A sexualidade e a afetividade como um plano para a nossa vida. Então, eu queria ver com o senhor assim, para a nossa personalidade, qual é a importância dessa boa formação de uma afetividade e de uma sexualidade bem formada? Então, primeiro é interessante colocar a sexualidade dentro da personalidade, ou seja, que lugar ocupa a sexualidade e a afetividade dentro da personalidade. Então, de acordo com um autor chamado Fernando Sarrais, né, ele fala que a personalidade é a soma dos teus temperamentos com o teu caráter. Ah, sim. Isso é bem interessante, porque te dá uma visão global assim do ser humano, né? O temperamento é inato. É inato, né? O temperamento e o caráter vai sendo formado. Vai adquirindo. E a sexualidade, a afetividade entra no aspecto do caráter. Então, cada um nasce com um temperamento que ele pode ser potencializado e eu diria até melhorado ao longo do tempo.
você vencendo os defeitos do temperamento, potencializando tuas qualidades, né? E nesse campo entra a sexualidade e a afetividade, né? E depois, às vezes é difícil diferenciar o que é sexualidade, o que é É afetividade. isso que eu ia perguntar, porque a gente ouve bastante isso, né? Afetividade, sexualidade, como diferenciar as duas, né? Se são a mesma coisa ou não. Não são a mesma coisa. Como é que explica pra gente isso aí? Sim, tem um autor interessante chamado André Berri, que ele escreveu um livro chamado La Educação Sexual de la Infância. Ele escreveu esse livro em 1967. É um clássico da literatura para Não esse tem em campo. português ainda traduzido? Ainda não, ainda não. Puxa, que beleza. É. Título bom. Título muito bom. E ele fala o seguinte, que a sexualidade é só uma parte da afetividade. Então, o que é a sexualidade? A sexualidade é a nossa identidade biológica, psicológica e cultural. Ou seja, como que a cultura influencia na nossa parte biológica e psicológica. Está tudo interligado. E a afetividade é a forma com que me afetam os sentimentos, as paixões, as emoções. Então, dentro desse campo da afetividade está incluído como eu sou, como pessoa, minha psicologia, minha biologia, etc. Certo. E é interessante, né? Você está falando, eu estou lembrando de Viktor Frankl, que ele fala do vazio existencial. Uhum. E se você não tiver uma afetividade, uma sexualidade bem formada, nós estamos vendo hoje muitas pessoas sem sentido de vida, né? É um É muito vazio importante isso, né? existencial. Quer dizer, para que eu vivo, né? Tudo muito. Hoje está tudo muito escancarado, né? Tudo muito. O amor livre, né? Eu não concordo nunca com essa expressão, porque o amor ele é sempre comprometido, ele nunca é livre, né? Então você se compromete, né? Então o amor que não tem compromisso É isso mesmo. não é amor, né? Então como ajudar o jovem a sair desse vazio existencial, né? Como ele ir no Habib's e falar, nossa, por que eu, né? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Porque o jovem, normalmente, ele tá o adolescente, principalmente, ele tá saindo. A gente estava num restaurante recentemente com uma neta nossa. Olha A só. neta ela tem 12 anos, mas é da minha altura. Ela é muito Caramba. comprida e tal. E ela veio falar para mim, vó, olha o que aconteceu isso aqui. O garçom chegou para mim e falou assim: a senhora quer alguma coisa? Depois veio outro garçom e falou: e a princesinha, o que ela quer? Então o adolescente está nessa fase, né? Que ele está saindo de princesinha, mas já está querendo ter áreas de senhora e tal. Exatamente. E no meio disso tudo está fervilhando lá sentimento, paixão, emoção. Como é que o adolescente lida com tudo isso? Ainda mais buscando um sentido ainda nessa fase de vida, né? Como é que ele lida com isso tudo? Sim, uma coisa interessante, primeiro tem que lidar muito bem com a afetividade. E até para os pais, né? Ó, pais, acho que uma mensagem importante para vocês às vezes vocês se preocupam muito com a sexualidade do filho. É bom, obviamente, que se preocupem. Porém, é muito importante cuidar da afetividade deles. Então, esse André Berri que eu falei, ele me disse algo bem inovador, né? Pelo menos para mim foi bem inovador. Talvez para vocês seja também. Então, com que idade que vocês acham que é importante começar a desenvolver, a trabalhar a sexualidade com os jovens? Com que idade que vocês acham? Acho que o mais cedo possível, né? Não é? Ou não? Olha que interessante. Como a sexualidade só é uma parte da afetividade, você tem que começar trabalhando a afetividade. Antes da sexualidade. E aos poucos você vai trabalhando a sexualidade, mas primeiro você precisa trabalhar a afetividade. Nesse livro ele fala que, olha isso, do 0 até os 5 anos, ele desenvolve 75% da afetividade e da sexualidade. E do 0 aos 5. 5. Do 0 aos 5, 75%. Puxa vida. Depois, dos 5 aos 12, 22%. E só depois dos 12, 3%. Porque
muitos problemas de sexualidade é de uma afetividade que não está bem resolvida. Mal formada, com problemas, Nada, né? e Que com 5 anos, de coisa. 0 a 5 De anos, 0 né? a 5 anos, de 0 a 5 anos, 75%. 75%. Eu também fiquei bem impressionado Isso é com isso. muito importante para os pais observarem, né? Porque se eles estão formando mal a afetividade dos filhos, né? Como que vai ser esse adolescente? Como, né? É verdade? Né, exatamente. Claro, e diante disso é uma coisa que os pais podem se perguntar, né? Como formar a afetividade dos filhos, né? Poxa, Sim. de 0 a 5 anos, então, bom, primeiro, vocês pais podem me perguntar o seguinte, tá, eu tenho 3 filhos e tudo com 10, 12, 15 anos. É. Perdi? Dá tempo Dá ainda? tempo ainda, né? Com certeza dá. Depois eu falo um pouco sobre isso, mas É, eu vou começar me focando nisso. certo. Então, do 0 a 5 anos. Então, primeiro, os filhos precisam se sentir amados. Olha, uma coisa que eu percebo, atendendo muitos jovens, né, é que se o filho se sente amado pelo pai, olha, já foram resolvidos muitos problemas da Puxa afetividade, vida. né? E para amar o filho, não basta dar brinquedos, né? Sim. Colocar na melhor Pagar escola, melhor na escola. melhor escola, não. Olha, são coisas simples assim, né? São coisas simples. É brincar junto com ele, é sorrir para o filho, é ter detalhes de Acolher o carinho. filho quando ele não está muito bem, né? Exatamente, Não a é? colega não está muito bem. Isso, por incrível que pareça, já começa nessa idade, do 0 a 5, e vai desenvolvendo com o tempo. E Ô, a gente padre, não sabe. eu quero reforçar um pouquinho esse assunto aí, porque eu já sou de outra geração, cabelos brancos e tudo, né? E a gente já passou por essa fase, os filhos todos adultos, agora a gente está vendo os filhos criando os netos, né? Então isso é. Mas eu tenho a impressão, Uhum. me corrija se eu estiver errado, e você aí de casa também, me corrija, coloca aqui no comentário se você concorda ou não com isso. Mas eu vejo muitos pais hoje em dia confundindo o que é amor, o Ai, que é pois amar é. o filho. A impressão que eu tenho é que os pais acabam sendo, confundem o que é amor com receber a aprovação do filho. Às vezes Nossa, é. isso é. E às vezes não é isso. Amar não é isso. É eu fazer aquilo para que o meu filho fale, ai, como meu pai é bom, ai, como minha mãe é boa, ai, que bom que eu nasci nessa casa. E a gente normalmente não, eu vejo Às vezes os amor, pais não são é isso. carentes também, Os né? pais estão talvez com uma afetividade aí não tão bem construída e ficam querendo que os filhos supram isso. Então fica aquele filhinho, ai, filhinho, deixa eu te ajudar. E paparica, não ama. Eu lembro de um amigo meu que ele contava que ele nunca conseguiu comer a coxa do frango. Ele adorava a coxa do frango e ele falava o seguinte, que quando eles eram crianças, as crianças ficavam todas de canto. Hum. Os adultos tinham que sentar, tinham preferência, comiam, escolhiam. Quando ele chegava, só tinha a asinha, só tinha o rabo do frango, não tinha nada. E aí O ele pé nunca. do frango. Aí quando ele cresceu e formou a família dele, ele falou: agora sim eu vou comer a coxa do frango. Quando ele chega para sentar na mesa, os filhos já comeram, já pegaram tudo e já saíram e foram para a televisão. E ele Caramba. continua sem comer a A coxa do coxa do frango. Olha, Então, é muito. explica pra gente, o que que é amar o filho? O que que é amor? o Como que que é se amor? define isso? Amor, tem um livro que define muito bem isso. O livro se chama Carinho e Firmeza com os Filhos. Eu acho que amar é ter uma mescla. Esse livro é um livro da Quadrante. Eu acho que acredito, né, que amar é ter uma mescla entre manifestar o carinho e manifestar a firmeza ao mesmo tempo. Então, às vezes é bom que o pai deixe os filhos comerem a coxa, Uhum. mas ao mesmo tempo o filho também tem que saber que o pai também pode comer, né? Que pode deixar um pouco. É. Eu acho que tem que ter uma mescla disso. Sim. Então, uma coisa que eu vejo quando o pai manifesta esse carinho com ele, de escutá-lo, de brincar com ele, de se interessar pelas coisas dele, o filho ele vai se sentir amado pelo pai. Portanto, o pai vai conseguir exigir do filho, Sim. né? Tem uma frase interessante do Dom Bosco que ele fala o seguinte: ame aquilo que os jovens amam e eles amarão aquilo que você ama.
né? Ah, interessante, porque você ganha a confiança do filho, você chega até ele, né? Você ganha confiança. E tem um rapaz que conta que ele, um dia a mãe dele ficou brava com ele falou assim, eu não vou mais te amar. Eu não vou mais te amar. Ela falou assim, tudo bem, eu não tô aqui para ser amada por você. Olha só. Eu sou sua mãe e eu tenho que te educar. Eu não preciso que você me ame. E é isso. Hoje a gente percebe que essa carência afetiva, Muito pai e mãe inseguro, né? inseguros, porque a gente tem que Querendo aprender ter. a ser pai e mãe. É. A gente não sabe, nós não nascemos sabendo Mas a olha ser que pai e mãe. interessante, isso que o padre Rafael falou, que ele disse, é importante esse amigo sentar com os filhos e mostrar que eles querem comer a coxa do frango, mas eu também. Então ele não fica preso àquele Sim, modelo antigo que era excludente também. Os filhos É não podem verdade. comer nunca. É verdade. E ele ficava, as crianças ficavam jogadas. Então é um extremo. E sim. não chegar no outro extremo que o pai é refém do filho, mas sentar com o filho e falar: olha, você quer a coxa? Eu também. Como é que a gente resolve isso? Vamos resolver isso aqui junto, Vamos né? Vamos conversar. resolver com amor. É É. bacana isso. Não tem receita de bolo, né? Não é uma receita pronta, né? Cada família tem que. A receita é o carinho e se interessar pelas coisas do filho. Sim, eu acho que muitas vezes é importante que os pais conheçam aquilo que os filhos gostam, né? E brinquem com eles daquilo. Por exemplo, né? Hoje tá em moda vários jogos, né? Tá de moda vários jogos. Sei, Brawl Stars, Fortnite, League of Legends, né? Uhum. FIFA, né? Olha, não acho que seria mal que às vezes os pais jogassem esses jogos com Nossa. os filhos. E eles ficam muito Ficam felizes de muito ter, felizes. porque vai chegar uma hora que eles vão querer ir com os amigos, mas tem que perceber que enquanto eles não querem, enquanto eles não são adolescentes, enquanto, né, eles querem ficar com a gente. E uma coisa que a gente fez que deu muito certo, nós trazíamos os amigos para ficar em casa. Então a Legal. gente fazia churrasco, chamava os amigos. Cada um escolhe 2, 3 amigos, um amigo vem aqui. Ou a gente fazia a festa noite do pijama. Ah, Então a gente trazia os amigos, porque aí a gente também conhecia hum, quem eram os amigos dos nossos filhos, se a gente podia confiar ou não, né? verdade. E isso daí era muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, né? Sobre assim, como que a gente entender os sentimentos, as paixões, né? As emoções. Como fazer isso? Porque às vezes o adolescente ele está num turbilhão e ele não consegue entender o que está acontecendo com ele, Verdade. né? O coraçãozinho dele está É, meio tá perdido. aprendendo, né? Está Tem que se aprendendo aprender também a a ser lidar com as suas adolescente, né? emoções. E como que a gente pode, que dica a gente pode dar para os adolescentes para entender um pouco isso daí? Esse é um grande mistério. É. Mas não é fácil. Não é fácil. Acho que a primeira coisa que ajuda é definir cada uma dessas três coisas, né? Então, emoção são sensações intensas que temos. Então, por exemplo, você viajou com os amigos, então você teve uma efusividade, né? Uma grande alegria, né? Ou você se indignou por algo e teve uma ira, que absurdo isso aqui, né? Ou você tirou 10 numa prova, falou, que beleza, né? Então é emoção, né? Então a emoção é algo mais intenso e também é mais passageiro, né? O Certo. sentimento é permanente, né? Mais é permanente e não depende de um impulso externo, né? Então ele tá lá guardado em você. Uhum. E a paixão é parecida às emoções, só que é mais intenso ainda, né? Então, é interessante ver a relação desses três, porque quando entendemos a relação desses três, fica muito mais fácil lidar com emoções, sentimentos e paixões. Eu queria comentar sobre isso, dando alguns exemplos para os pais e também para os próprios adolescentes, né? Como lidar Sim, com isso, né? ótimo. Então, primeiro na relação dos pais com os filhos. Então, para os pais, o objetivo dos pais qual que é? Um deles, né? Criar sentimentos positivos com os filhos, né? Poxa, que o filho goste de você, que o filho, né, valorize suas coisas, né? E para isso é necessário, né, criar boas emoções. Então,
é fundamental que o pai gaste tempo com o filho, a mãe gaste tempo com a filha, e etc. Então, que façam planos gostosos, assim, né? Então, sei lá, que o pai vá para o estádio com o filho, né? Que jogue bola com o filho. Poxa, mas o meu filho gosta de futebol e eu não. E daí? Mas daí, não é Joga. o que você faz, você faz o que você gosta. Então você não é adulto, né? Exatamente. Exatamente. Outro adolescente, que está acontecendo muito isso, né? Pais adolescentes tratando de adolescentes. Exatamente. Né? Veja um filme legal com ele, né? E ao mesmo tempo, com a mãe também, olha, vai no shopping com a filha, compra roupa com ela, ou pelo menos experimenta algumas roupas com ela, toma um sorvete gostoso, né? E ao mesmo tempo, né? Se você quer falar de Deus com a sua filha, espere, né? Há muitos pais que estão um pouco desconectados com as filhas, assim. Então, acho que antes de entrar no tema de Deus, né? Antes de falar aquilo que o seu filho ou a sua filha precisa fazer, espera, olha, se divirta com ele. Olha, não tem maior evangelização do que boas risadas. É verdade. Bacana. E eu, assim como padre, né, uma das metas que eu tenho é quando a pessoa está mais difícil de se abrir e tal, um pouco afastada da fé, uma das metas que eu tenho é rir com a pessoa. Se eu consigo Tira ajudar. Fica bem mais leve. Às vezes eu conto piada e tal, né? E é engraçado, assim, uma vez eu contei uma piada para uma pessoa, eu gostava dessa piada, não vou contar aqui que não vai fugir, mas eu gostava dessa piada e a pessoa falou assim, padre, que piada ruim, mas ela contou pro irmão. Contou, então, mesmo sendo uma boa memória. Então, assim, poxa, se os pais conseguem dar risada com os filhos, já tem Excelente. 70% do caminho. Fazer os lares, né, luminosos e alegres, né? Exatamente. É isso aí. E você, o que você está achando desse papo aqui? Você tem memórias boas, vividas com os seus filhos ou com os seus pais? Conta aqui pra gente, dá alguma sugestão do que você faz com seu filho, com a sua filha, como é que você lida com esses sentimentos do seu filho e da sua filha, comenta aqui com a gente. E a gente quer saber também a tua experiência, as tuas histórias, boas histórias da sua vida de relacionamento pais e filhos. Conta aqui pra gente. Nós estamos hoje aqui com o padre Rafael Rezende Fernandes, Exatamente. filho do seu Eduardo, da dona Elisete, Exatamente. Irmão do Marcos, da Priscila. Que memória, hein? O Marcos casou recentemente, né? Então é muito bom, e a gente está batendo um papo aqui sobre afetividade, sexualidade, adolescência, relacionamento, como que os pais podem ajudar os filhos a passarem por esse momento de uma maneira saudável, com boas lembranças, com memórias afetivas bem construídas, né? Legal, e eu tinha falado, né, que ia comentar sobre como os pais criam emoções e sentimentos positivos com os filhos, né? Agora é importante falar entre adolescentes, né? Sim. Como que entre os adolescentes, e você é adolescente, né? Como você cria bons sentimentos e emoções com os teus amigos, com a garota que você gosta. Aqui eu não vou dar dica de namoro, não. Também não é meu caso também, né? Mas assim, eu acho que é interessante essa questão de criar boas emoções, sentimentos, porque isso ajuda a fortalecer muito a amizade, sabe? Um dos temas que eu mais gosto assim de falar é sobre a amizade, né? E as emoções e os sentimentos forjam isso, né? Forjam isso. Então, assim, entre os adolescentes, é um processo parecido ao dos pais com os filhos. Então, é necessário que os adolescentes entre si criem boas emoções. Tem muitas formas deles criarem boas emoções. Geralmente, essas emoções são criadas baseado no serviço, quando um se doa ao outro. Então, e cada um se doar com aquilo que tem de melhor, com seus talentos. Então, com seus talentos. Então, assim, poxa, se você é bom aluno, ajude as pessoas da tua sala, né? Se preocupe por elas, gaste tempo com elas para ensiná-las a estudar, né? Para tirar as dúvidas, né? Vai na casa dela ou chama ele para ir na tua casa, estude junto. Isso cria boas emoções. Pode ser que logo depois a pessoa nem dê tanta bola para você, mas não desista disso, né? É bom o adolescente não desistir disso, né? E continuar
fazendo isso. Claro, tem as pessoas que abusam um pouco, né? Sim, Agora sim, deixa eu pegar com o nerd aqui. Não, mas olha, não porque um é um pouco mais folgado que você não vai dar bola para os outros. Então isso, depois o esporte ajuda muito, né? Você criar boas emoções com a pessoa. Eu sou grosso no futebol. Corra! Se esforce nessa parte. Muitas vezes a pessoa é valorizada, não tanto porque é super habilidoso, assim, mas porque se esforça e faz a sua parte. Olha, você é meio grosso, assim, fica na zaga, tira as bolas. Vai de gandula. De gandula, então, né? A pessoa vai gostar de você. Então, assim, elabore formas para criar bons sentimentos. Olha, eu acho que junto com isso, é muito necessário o trabalho voluntário, sabe? Sim. Né? Eu acho que entre adolescentes e de pai para filho, sabe? O senhor comentou, né, que o senhor fazia um trabalho voluntário na favela? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Sim, então foi uma das minhas descobertas e até um passo da minha vocação, sabe? Então, eu sou de São Paulo, né? Sou paulistano, então quando eu fazia faculdade, né, antes de me ordenar sacerdote, eu fiz administração de empresas no Mackenzie e depois trabalhei um pouco na parte de finanças de uma empresa, né? Mas então, durante esse período, eu ia todos os sábados numa favela lá perto do aeroporto de Congonhas, e lá eu dava aula de catecismo e aula de matemática. Que legal. Então era espetacular. Quanto tempo? Por 5 anos. 5 anos. Por 5 anos. E para mim foi... Criou laços ali, né? Criei laços. Acaba... Não, e assim, foi um momento que me tocou muito, porque foi um momento que eu me senti útil. Nossa. Isso é muito importante para o jovem, para o adolescente também, né? Nossa, eu acho. Porque assim, eu tinha 18 anos nessa época, né? Então, eu comecei por meio das aulas que eu dava, depois eu jogava futebol com eles, né? Lá era muito difícil. Era bom no futebol? Como é que é? Mais ou menos, assim, eu consigo fazer os meus gols. Eu já vi o padre Rafael jogando futebol. Ele corre muito, mas é muito habilidoso também. Obrigado. Eu te devo um chocolate. A Ana Lívia falou que te viu jogando futebol de batina. Minha neta, Que vergonha. E foi ótimo. Geralmente é sem batina. De batina deve ter sido muito legal. Um pouquinho mais difícil, porque um pouquinho mais difícil para correr. Mas essa questão do jovem se sentir útil, né? Me parece que o padre São João Paulo II tem uma frase muito bacana com relação a isso, né? Como é que é? Eu não lembro direito. Uma frase espetacular, que é o seguinte: se você pede pouco para os jovens, eles não te dão nada. Mas se você pede muito, eles te dão tudo. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com jovens, né, é que eles têm um coração grande. Os jovens têm um coração grande. O jovem, ele quer abraçar o mundo. O jovem vê uma pessoa passando fome e fala, putz, ele critica a pobreza, ele briga contra a pobreza, ele quer cuidar das pessoas. Por isso o jovem tem um coração grande. Por isso, pais, olha, fomentem coisas grandes nos teus filhos, né? Inspirem seus filhos em coisas grandes. Não basta dar um brinquedinho no Natal para um mendigo. Não, pais, envolvam seus filhos em grandes projetos. Façam seus filhos, né, jovens sonharem. Você jovem também, sonhem grande, né? E vão atrás daquilo que vocês desejam, né? Sabe que tem um grupo de jovens que eu acompanho que eles foram fazer uma atividade num asilo, né? Eles foram fazer uma atividade no asilo e aí, nessa atividade, as pessoas que organizavam disseram o seguinte, olha, fiquem à vontade para fazerem o que vocês quiserem, né? Eram adolescentes, eles tinham carta branca para fazerem o que quiserem, né? Claro, se a gente vê de fora, fala, que loucura. No asilo, coitado dos velhinhos, né? Esses jovens, adolescentes vão fazer um velhinho infartar lá dentro. Pelo contrário, né? Nossa. Então, tiveram várias iniciativas espetaculares, né? Então, uma das pessoas
conseguiu um bingo, organizou um bingo lá no asilo, outra pessoa comprou uns esmaltes, ficou pintando a unha Que das legal! velhinhas, outra pessoa, outro grupo assim montou uma banda e aí aprenderam canções antigas para cantarem para os velhinhos. Gente, Que bacana. Muito legal. Então, porque tem demonstração. muito pai que às vezes fala, e isso desde criança, né? Desde pequenininho lá, Uhum. não dá tarefa para os filhos. Por quê? Você vai, por exemplo, você chama o teu filho para ajudar a lavar a louça. Você sabe lavar a louça muito melhor que ele. É verdade. E aí você não, daqui que eu lavo. Pega na mão do filho Isso, não tem paciência, né? quando o filho souber lavar a louça, ele não vai querer lavar a louça, né? Porque ele não foi estimulado a ter esses serviços, a prestar serviço, a estar junto, né? Exatamente. Isso a gente vai formando afetividade. Lembra que eu falei, né, que Sim, do 0 ao sim. 5 e 5 ao 12? Então, se você já tem, se os pais já têm esse trabalho desde quando o filho é novinho, e já vão surgindo trabalho com afetividade, É. né? Vai fazer um bolo, traz o filho junto para ajudar. Eles amam fazer isso. Eles Nossa, eu amam. lembro, meus Eles filhos gostam. gostavam de ajudar e eles vêm com a maior alegria. Agora, você vai cortando, 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 na hora que você acha que ele tem maturidade, não vai mais. E eu queria falar fazer uma pergunta para o senhor. Hum, Existe uma definição do que é o amor? Porque a gente falou paixão, emoção. Tem uma definição. O que é o amor? Se pudesse assim ajudar, né, para gente, para o jovem que, né, saber isso Não, isso tem muita daí. confusão hoje em dia, né? Do Tem, que é amor, isso né? Por exemplo, fazer amor não é verdadeiramente amor. É amor, né? É bem diferente. Então, se o senhor puder falar para gente. eu vou pegar uma definição de amor do Bauman, do livro O Amor Líquido. Amor Líquido, que é um livro que eu recomendo, um livro muito interessante, que ele dá umas características do amor e a definição. Ele fala que, primeiro, o amor é um fenômeno que nasce da alma e envolve toda a pessoa. Primeiro é isso, nasce da alma, não nasce do corpo. Olha que lindo. Né? Então, o amor tem que envolver toda a pessoa. O ser humano é corpo e alma. Então, não faz sentido você só ter um prazer com uma pessoa, né? Você só ter um relacionamento com ela. Isso não é amor, Uma porque coisa utilitária até, né, pá? isso é coisa utilitária, exatamente. E percebe-se nesse utilitarismo que depois a pessoa não fica bem. Eu percebo isso ao atender as pessoas. Uma Sim. pessoa adolescente fala assim para mim, padre, fiquei com uma pessoa. E eu pergunto, e aí? Padre, tô mal. Tô mal. Me senti usada. Me senti usada. A pessoa não fala assim, yes, fiquei com uma pessoa, foi espetacular. Coisa, São né? poucos os que fazem isso, mas a pessoa que está com o coração reto, que busca um amor verdadeiro, né? Se sente mal depois de ficar com alguém, porque o nosso amor foi feito para a eternidade, né? Sim. O nosso amor foi feito para nos envolver como pessoa e não como uma parte de nós. E o nosso amor precisa ser integral. Não é o ficar é você falar assim, eu te amo, mas por 2 horas. Depois, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Sem Poxa, compromisso nenhum. O O amor amor, livre que a gente falou, né? como o autor do livro, né? O título do livro, Amor Líquido, né? Se esvai, se perde. Exatamente. Então, primeiro o amor, ele nasce da alma, não nasce do corpo, nasce da alma. Depois ele envolve toda a pessoa. E depois, ele precisa ter algo profundo e positivo. Então, o amor precisa ser profundo e positivo, ou seja, precisa te envolver o teu interior, né? E ao mesmo tempo precisa ser positivo. Por isso não é amor quando a gente fala em possessão ou fala em dependência, Sim. né? Tem muito adolescente que está namorando um outro, sei lá, por 1, 2, 3 anos e por uma dependência. Muitas vezes acontece porque o adolescente não tem uma referência em casa, não se dá bem com os pais e encontra essa referência que ela gostaria ou ele gostaria como outra pessoa. É onde a carência da afetividade vai procurar afetividade numa outra pessoa e começa a endeusar essa pessoa como se essa pessoa fosse aquele que vai resolver a sua vida, né? Preencher. Vai preencher, exatamente. E não leva essa definição do Bauman de ser algo positivo. Tudo que gera vício não é bom e não te preenche. O amor precisa te preencher. Depois, o amor, existe uma relação mútua, né? Então, os dois precisam corresponder a esse amor.
não é só um que precisa fazer um serviço de um para o outro, os dois precisam ter isso. Depois, o amor te leva a sair de si mesmo. O amor te leva a servir, te leva a ser melhor. Depois, o amor é priorizar, né? Então, até mesmo, muitas vezes, muitas pessoas me perguntaram assim, poxa, qual que é a idade que eu namoro? Né? Muitos adolescentes perguntam, quando que eu sei que é a idade para namorar? Olha, se a gente fosse pegar... Pera um pouquinho, vamos dar uma parada aqui, Uhum. respirar. Presta atenção, você que está assistindo a gente aí, você adolescente que está querendo começar a namorar, o padre Rafael vai dizer agora que idade você tem que começar a namorar. Ele vai dar receitinha para você. Se você já está namorando, coloca aqui embaixo no comentário com quantos anos você começou a namorar. Mas vamos lá agora então. Rufem os tambores, o padre Rafael vai dizer para a gente. Como é que é esse negócio de Tá bom. namorar aí? Então, a grosso modo, né, o ideal é que se namore na faculdade. Pô, desculpa te decepcionar. É, mas Excelente. Espera um pouco, espera um né? pouco. Por quê? O namoro não é um passatempo. É verdade. Né? O namoro assim, é você encontrar alguém que você vai casar. Né? Sim. O namoro é isso. Por isso, para Se namorar, constrói, né? o namoro se constrói. Por isso, né, para namorar exige uma maturidade. Né? Exige você ter essas definições do amor. Você ter uma relação profunda e positiva. Você precisa ter uma relação mútua. Você precisa sair de si mesmo. E isso você só consegue quando você termina o ensino médio. Né? Poxa, padre, então o que eu faço antes? Olha, fomente amizades boas. Vai jogar bola. Vai jogar bola! Vai se divertir. Vai se Sim, divertir sim. com as pessoas. Obviamente, há exceções. Porque senão ficam, né, padre? Fica aquele casal que fica só em si mesmo, não há, e de repente namorou 2, 3 anos, termina, fica perdido, não sabe nem por onde começar, né? Fica... Mas como o senhor falou, né, há exceções nesse processo aí. Há exceções. Há exceções. Por isso que antes, se você, né, adolescente, jovem, né, tá pensando em namorar, eu acho que há umas perguntas que são necessárias a serem feitas, né? Então, primeiro, você se perguntar, esse namoro que eu vou ter me aproxima ou me afasta de Deus? Depois, esse namoro que eu vou ter vai prejudicar no meu estudo? Porque às vezes realmente pode prejudicar, porque você vai gastar tempo com essa pessoa no qual você poderia gastar tempo na tua preparação para a faculdade, por exemplo. Depois, esse namoro vai te afastar dos teus amigos, porque há muita gente que namora na adolescência e se isola dos amigos, fica praticamente sempre junto com a namorada. E isso faz com que você perca um tempo tão bom da adolescência, que é o tempo de conhecer gente, de fomentar as amizades com homens e mulheres, né? E se você fica nesse namoro mais grudado, né, e deixa de estar com seus amigos, você vai perder uma das maiores riquezas que se tem na adolescência, que é a capacidade de crescer na amizade. E depois, ver se esse namoro não te afasta dos teus pais, né? É importante você estar próximo a eles também. Namorar, como eu disse antes, é priorizar, né? Namorar é priorizar. É difícil você priorizar um namoro na adolescência. É difícil você se doar por uma namorada ou por um namorado na adolescência. Por isso, olha, curta a adolescência, estude, entre numa boa faculdade, se divirta com seus amigos e depois, Cresça como pessoa, cresça como né? pessoa, né? E depois depois o adolescente já vai estar pronto para conseguir se entregar para a pessoa. Olha que interessante, assim, quando a pessoa, há muitas pessoas que pensam assim, não, eu preciso namorar jovem, com 12, 13 anos, para ver o que é o namoro. E depois eu já vou descobrindo se vale a pena, não vale a pena. Olha, se isso desse certo, não haveria tantos divórcios. É verdade, Né? é isso Então, mesmo. eu acho que antes de se doar aos outros, né, é necessário você...
E a gente teve uma graça, assim, a gente colocou uma regra lá em casa, né? Porque é muito bom ter regra. É Verdade. ótimo, porque já, É verdade. já diminui 50% do conflito. E a gente falava, olha, aqui ninguém namora antes de 16 anos. A gente falava, era uma regra nossa. A gente começou a namorar com 16, então a gente... Porque tinha criança com 12 anos querendo namorar. Claro. Então a gente falava isso para eles, porque Eles têm, a eles gente recebem uma pressão, né? a gente Dos dificultou um amiguinhos. pouco, entendeu? Não é, era uma regra, mas, por exemplo, teve uma que começou a namorar com 15 anos e meio, sei lá, né? Mas, assim, era uma coisa que a gente pensava, porque vão ser crianças, porque vocês vão ter muito tempo para ser adulto, e a vida Agora adulta é teve, complicada. agora teve uma também que namorou escondido, antes dos 16. Sim, Então tem isso também, né? é, Mas a é. regra estando, é o que a Silvia falou, tudo com muito amor, muita conversa, deixando claro e tal. Ela fez escondido, sofreu as consequências disso, de ter feito, desobedecido a regra e tal. Então, esse clima dentro da casa sempre feito com muito amor, com muito carinho e respeito um para o outro. Como a gente começou falando da coxa do frango lá. Sentar com o filho e falar assim, olha, é isso, é que a gente estabeleceu isso como com critério por causa disso, disso, disso. Aí o filho retruca e tal. E a gente falava assim, a gente faz isso por amor, porque a gente ama vocês, entendeu? Porque a gente cuida de vocês, né? Tem vários casos, não dá pra gente falar aqui, mas é cuidado, né, amor? Cuidado. Cuidando dos O pai filhos, e a né? mãe está vigilante, atento. É. E os filhos sabendo disso, né? Como que... Então eu gostei da dica, é uma boa dica aí. Boa dica. Não sei se muita gente que está ouvindo a gente gostou, mas a gente, depois de que está mais velho, então a gente percebe que isso faz uma diferença muito grande. Pode falar. Não, desculpa, eu acho uma coisa importante, assim, é que o filho veja que você está do lado dele, viu? Sim, sim. Eu acho que quando o filho chega, mesmo na adolescência, 15, 16 anos, e o filho fala assim, olha, eu quero namorar, e o pai fala, não, quando você estiver mais velho, às vezes não tem o que fazer. Ele fala, filho, então, ó, deixa eu te ajudar, faz isso, faz aquilo, responde essas perguntas que eu fiz, porque isso já ajuda, né? Uma coisa é o mundo ideal, que é o que eu coloquei, outra coisa é realidade, né? Mas você tem que ajudar o filho também a viver esse momento do namoro também. Não, a gente Né? até incentivou, né, uma filha, que ela veio perguntar pra gente, será que eu começo a namorar? Eu não gosto muito dele, mas... Aí a gente falou, o namoro é pra isso, ele tá querendo namorar com você, você começa e você vai percebendo. Se você não é isso que você quer, você termina. O namoro é feito pra terminar, Verdade. né? Então, assim, aí se não der certo, você termina. Daí, então tá bom, foi falar com nós dois, então eu vou começar a namorar. E começou a namorar o moço. E hoje ele é casado e tem 3 filhos. Deu certo, se apaixonou, né? Às vezes não é aquela coisa, mas aí se apaixonou e foi muito legal. É isso aí. Padre Rafael, e nesse contexto todo, a religião tem alguma importância nisso? Faz parte disso? O que o senhor acha disso? Eu acho que tem grande importância, né? Acho que tem grande importância. Acho que primeiro no namoro, acho que o namoro, o objetivo é você conhecer alguém para se casar, né? E depois, mas não simplesmente para se casar e viver bem com a pessoa, mas para que os dois chegarem a Deus, né? Uma frase que o Christopher West diz, que eu achei muito bonita, que é que os dois têm que chegar no céu de mãos dadas. Ai, que lindo, lindo. Né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. O papel do Porque casal. eu tenho que santificar meu marido e ele tem que me santificar. É esse o papel, né? São Paulo fala, né? É um mistério grande, né? É um mistério grande. Pois é, e no namoro que começa com Deus como fundamento, olha, vai ser um bom namoro. Sim. Não vai ser um namoro possessivo, não vai ser um namoro de dependência, etc. Né? Vai ser um bom namoro. Junto com isso, depende de como cada pessoa vive a religião. Né? Podemos dizer que há uma forma extrínseca e intrínseca de viver a religião. Né? E as duas se complementam. Né? A forma extrínseca é como que eu me sinto parte de um grupo religioso. Isso é importante porque o ser humano é um ser sociável, né? Ele precisa se adaptar a uma comunidade, a um grupo. Então, isso é muito importante. Então, ele precisa
se sentir acolhido por esse grupo, seja alguma comunidade cristã, né? Seja também o Opus Dei, seja a Canção Nova, seja Pantocrator, o que Sim. for. Mas é bom que os jovens se sintam parte de um grupo. Lá vão ter os amigos, Vou ter compartilhar a bons ideia com ele, conselhos também, bons né, pai? conselhos. Ele vai ver que, poxa, não sou só eu que quero viver a religião. E até mesmo pensando no mundo de hoje, né? A gente vê, poxa, é difícil viver a religião e muito mais a sexualidade e a afetividade, né? Sim, Então, assim, se ele se sente parte de um grupo, já ajuda muito. Então, essa é a parte extrínseca. Depois tem a parte intrínseca, que é fundamental também. É como que eu adaptei a religião, como que eu interiorizei a religião. Ou seja, como que a religião faz parte de mim, como que eu levo a religião para o meu cotidiano. É importante isso, porque por mais que uma pessoa faça parte de um grupo religioso, isso não basta, porque é necessário termos uma coisa chamada unidade de vida, sim, né? É importante nós sermos o mesmo em cada lugar que estamos. Então, se você, né, o jovem está na escola, é bom ele viver como católico. Se ele está em casa, da mesma forma. E, claro, viver o catolicismo na escola não é ficar rezando Ave Marias ou ficar dando terço para os outros, né? sim. É nada contra isso e não tem nenhum problema. Mas acho que É isso mais ser, né? é mais Ser ser, uma exatamente, é pessoa, ser uma né? pessoa. E como que você vai Boa. ser o católico? Primeiro, se você sorri, né? Já Se ajuda você é bem. alegre, se você serve os outros, se você se Sim. preocupa com os outros, no fundo é ser Cristo, né? Então, a religião ajuda muito nisso, nessa parte extrínseca e intrínseca. Legal, ótimo. E o senhor falou também no começo para a gente sobre a educação da afetividade, né? Uhum. Aquelas faixas etárias e tal. E educação sexual, educação da sexualidade. É importante também, numa certa fase, a gente abordar isso, ter a educação sexual? Obviamente, não, com certeza, é super importante, né? A forma com que os pais educam os filhos do 0 até os 12 anos vai ser o que eles vão colher no futuro. O plano vai ajudar a colher bons frutos. Como que você forma bem dos 0 aos 12 anos? Formando na virtude e no serviço aos outros, né? Não daria para entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem, né, tem uma live muito boa do João Malheiro chamada A Educação dos Filhos de 0 a 17 anos. Que Lá tem legal. tudo isso, então vai dar várias ideias, né? Então, poxa, mas e na sexualidade, como eu abordo, como que eu faço? Então, é necessário chegar antes. Sim. Então, e falar com linguajar necessário para cada idade, mas é necessário falar. Em relação ao filho, é necessário que o pai fale. É necessário o pai falar para o filho e a mãe falar para a filha. É importante isso, Certo. né? Olha aí, pais, prestem atenção nesse papel de É, vocês. Não, eu estou falando para os pais homens agora, tá? Porque normalmente eles terceirizam isso aí sim. para as mães e porque, mas pai, você tem um papel muito importante de ensinar o seu filho a ser homem e usar a sexualidade dele como homem, né? Afetivamente sadio e tudo mais. E o senhor vai precisar vir muitas vezes aqui, porque a gente tem muito assunto para falar, nós não conseguimos fazer nem metade da pauta, né? E uma alegria, porque são muitos conselhos bons, né? E eu acho que para adolescentes e para pais, né? Porque não foi só para adolescentes, né? Foi também para os pais É. perceberem E isso para mim também, né? também, eu aprendi muito aqui. É, Ó, legal. já estou pensando em cancelar a sessão da terapia lá. Ah, é? Tem umas coisas aqui que eu preciso elaborar um pouquinho. Legal, mas assim, nós gostaríamos muito de agradecer o senhor pela sua Prazer. presença. Foi uma alegria, né? E a gente quer mesmo que venha outras vezes, porque tem muitos assuntos bons para a gente falar para a família, né? Porque esse programa é para você que queira melhorar a sua família, que queira alguns conselhos, que queira, né? Como eu posso ser uma melhor mãe, como eu posso ser um melhor pai, como que eu posso melhorar? E o objetivo desse programa é esse mesmo, não é? Isso aí, famílias fortes, né? Isso. Uma instituição bem forte, porque, como São João Paulo II falou, o futuro da humanidade passa pela família. Então é por isso que nós Exatamente. estamos aqui. E a gente queria, Padre Rafael, que o senhor desse aí
uma mensagem final para a gente, uma recomendação final, Claro. onde a gente encontra, porque eu sei que o senhor tem umas publicações aí Isso, também nas isso. redes sociais, como é que é isso? Sim, eu tenho 2 canais nas redes sociais. Um é no SoundCloud, que se chama, tá escrito Padre Rafael Rezende, Rafael com PH, e Padre Rafael Rezende, 2 pontos, Deus alegra a minha juventude. Então, você Que procura lá ótimo. no SoundCloud. Tem meditações para adolescentes e universitários também. E depois eu tenho um outro canal no Spotify, que é o mesmo nome, que é Deus Alegra a Minha Juventude. E esse canal eu compartilho com outro padre, o padre Reinaldo, que é capelão de uma escola chamada Catamarã. Né? Oh, Então, nós bacana. dois colocamos nossas pregações lá, né? E assim, eu acho que alguns livros são muito interessantes para os adolescentes que eu queria até aproveitar e recomendar, né? Por favor. Então, são livros da Cultor de Livros, Uhum. da coleção Alicerce. Então, principalmente 3 que eu acho muito interessante, que é um livro chamado Sufocado pela Preguiça, outro Egoísmo Não, e o outro Fomos Feitos para Amar, que esse Fomos Feitos para Amar fala sobre a virtude da pureza, né? E eu tive a alegria de que eu que sugeri para a Cultor de Livro traduzir esses livros. E Que legal. quando eu morei na Espanha, né, eu também atendi alguns jovens, né? Então eu vi assim que no Brasil me parecia que faltavam livros para adolescentes, um linguajar adolescente, para adolescentes, assim. E ao traduzir esses livros, a Cultor e eu também tivemos grande satisfação de ver que os adolescentes estão adorando esses livros, né, e está fazendo um bem enorme. Ótimo. Um outro livro que eu acho interessante é um livro chamado Pedro Ballester, que conta a história de um jovem, Fantástico. né, um livro espetacular, né, que ele faleceu com 21 anos de câncer e teve uma vida espetacular. Cumpriu sua missão em 21 anos. Exatamente. E o último livro que eu queria recomendar é um livro que só tem em espanhol, mas está sendo traduzido, e a Cultor me convidou para fazer a apresentação desse livro, que é um livro chamado Totalmente. É um Que livro legal. que conta a história de jovens do século XXI que morreram com uma fama de santidade. Puxa, que bacana. Do século XXI. Do século XXI. Então lá está o Beato Carla Cult, daqui a pouco São Carla Cult. São Carla Cult. Lá está. Tem o Felipe. Tem o Marcelo Câmara. Isso. Tem o Pedro Ballester. Tem o Guido Schaefer. Nossa, e tem bacana. de outros países também. Então, a última mensagem, a mensagem que eu deixo para os jovens é: não deixem de sonhar. Né? Essa frase do Papa João Paulo II, né? Se pedimos pouco para os jovens, eles não nos dão nada. Mas se pede muito, eles dão tudo. Então vocês, jovens, olha, deem tudo. Não deixem de sonhar, se entreguem aos outros. E não tenham medo do cansaço, não tenham medo daquilo que os outros dizem, né? E se entreguem aos outros. E se fortaleçam nas virtudes, para você ter ferramentas para conseguir realizar os seus sonhos. Então é isso, eu queria agradecer muito o convite de vocês aqui, foi um grande prazer. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Padre Rafael, uma alegria muito grande, como a Silvia falou, a gente vai voltar outras vezes aqui, a gente vai usar bastante essa sabedoria e simpatia, né? Exatamente. Obrigado, sim, mais uma vez. Estamos juntos nessa aí, famílias cada vez mais fortes, né? Se Deus quiser. E muito obrigado a você que também nos acompanhou. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, passa esse vídeo para outras pessoas que você acha que vão gostar desse assunto, vão se interessar por esse assunto, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado aqui ao Caio, que está aqui na técnica também, cuidando para a gente, e ao Daniel Farias. Muito obrigado. Obrigada. Fica com Deus, até a próxima. Até.